Graça continuar tocando aí para nós, graças a Deus. Meus irmãos, que responsabilidade. Quando a gente chega aqui, a gente está ali adorando ao Senhor, mas quando a gente chega aqui, parece que começa a pegar fogo nos nossos pés aqui. Irmãos, é a graça do Senhor. Eu queria que você já está de pé, abra sua Bíblia comigo, vamos fazer a leitura do texto sagrado. Se encontra no livro do Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu vou ler na minha versão, do verso 36 até o verso 44. Você acompanha, nós acabamos de cantar tudo isso. Nós acabamos de cantar isso. Mateus capítulo 24, verso 36. Diz assim a Sagrada Escritura, a epígrafe do texto diz: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai querido, nós acabamos de cantar Maranata, nós acabamos de cantar que não somos daqui. Pai querido, acabamos de ler a Sagrada Escritura, que nos exorta à vigilância. Pai querido, fala ao coração dos meus irmãos, na mesma intensidade que o Senhor falou ao meu coração. Pai querido, abençoe, que essa palavra encontre corações abertos, para receber, que nós possamos, ó Deus, não sair com medo, mas sair, ó Deus amado, regozijando e falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Sente adorando o Senhor. Quem não é daqui, sente glorificando a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, quem é que gosta de viajar? Quem acha bom viajar? Tem coisa melhor do que viajar? Não tem, né, irmãos? É muito bom você comprar uma passagem, arrumar uma mala, não é legal? É muito bom, não é? Preparar, fazer todos os preparativos para aquele momento, fora da sua região normal. É muito bom, não é, irmãos? É bom demais. E todos nós gostamos de viajar. Carimbo no passaporte, novas cédulas de dinheiro de outros países. Olha, é coisa maravilhosa. Mas hoje eu quero fazer uma alusão a essa passagem do Senhor, tratando como se fosse uma viagem. Nós nos preparamos, nós nos organizamos, né? Tem gente que não se organiza muito, né? Vai, viaja, chega lá, vê o que acontece, né? Mas, na maioria dos casos, nós nos organizamos para isso. Se vamos de carro, saímos de madrugada para pegar a estrada cedo, arrumamos as malas antes. Então, assim, é um momento de bastante alegria. E a viagem traz isso para nós. Eu queria, assim, fazer uma pergunta inicial, começar perguntando: e se Jesus voltasse essa noite? Se Jesus voltasse essa noite para buscar a igreja, você estaria pronto?
Eu me fiz essa pergunta. Eu vou fazer várias perguntas hoje, são todas perguntas retóricas. Você não vai precisar responder, você só vai precisar refletir. Eu refleti em todas as questões. Se Jesus voltasse hoje, será que eu estaria pronto? Será que o meu passaporte estava com os carimbos adequados? Será que eu estava preparado? Será que as minhas documentações estavam tudo ok para a volta de Cristo? Pensando na viagem. Se a trombeta tocasse hoje, a sua alma está preparada para encontrar o rei? Será que se a trombeta tocar agora, nós estamos prontos para ir ver o rei? A gente precisa refletir muito sobre isso. A palavra do Senhor, no verso 42 que nós lemos, diz assim, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. O pastor estava falando aqui da escola dominical e eu comemorando, meu Deus do céu, estava uma benção, domingo que vem. Aí o Senhor falou, mas quem disse que tem domingo que vem? Quem foi que te falou que existe domingo que vem? Nós vamos nos programar, porque nós estamos aqui no mundo, mas nós não sabemos se tem nem daqui a 5 minutos. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Ele vem buscar a igreja, Ele vem buscar um povo lavado, Ele prometeu, Ele não é homem, Ele não vai mentir, Ele não vai te enganar, Ele vem buscar a igreja do Senhor, Ele vem buscar os lavados e os remidos no seu sangue. Jesus não mandou ninguém calcular os dias, nós somos assim. Nós queremos saber quando é que a viagem, a gente fica olhando, deixa eu ver se o check-in está liberado ou não, a gente fica nessa agonia. Mas Jesus não mandou ninguém calcular nada, e o texto que nós lemos, ele é claro. Ele falou, você não precisa saber o dia, você não precisa estar sabendo o dia e a hora exata, você precisa vigiar, você precisa estar atento. Esse capítulo 24, alguns escritores evangélicos, eles dizem que esse capítulo 24 e o capítulo 25 é como se fosse um resumo, é como se fosse um mini apocalipse. Então ele trata das coisas da vinda do Filho do Homem. Então ele vai trazendo algumas instruções. Se você pegar o capítulo 24 e tiver com a Bíblia aberta, ele começa falando, é o sermão profético aqui que nós estamos tratando, ele inicia falando do princípio das dores, aí vai falando da grande tribulação, aqui ele está falando para os discípulos, né, no Monte das Oliveiras, né? O sermão continua falando da vinda do Filho do Homem, aí ele chega nesse momento que nós estamos aqui, e ele fala da exortação à vigilância, depois ele vai falar da parábola, e aí vai seguindo sobre esse sermão. Esse cenário que o Senhor está falando aqui, esse capítulo, ele se divide em 3, né? Sinais e acontecimentos, imprevisibilidade da vinda e a parábola das vigilâncias e do julgamento. Então, assim, nós estamos em um texto de alta profundidade, que o próprio Jesus falou. E é interessante que, às vezes, a gente fica tão desapercebido, a gente lê esse texto, eu já li tantas vezes esse texto, mas, às vezes, a gente passa tão batido. Jesus está trazendo tantos ensinamentos aqui em 2 capítulos que dá para a gente aplicar para toda a nossa vida. Os discípulos perguntaram para Jesus no verso 13, diz assim, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Que sinais vão ter? Mas, na verdade, os discípulos não queriam saber dos sinais. Os discípulos estavam aqui jogando verde para Jesus. Vai que Jesus começa falando, se empolga, está aqui no sermão, vai se empolgando, daqui a pouco ele fala o dia, daqui a pouco ele fala a hora, né? E Jesus começa, olha, no período da minha volta, vai ter muita guerra. Está tendo guerra, não está, irmãos? O mundo está pegando fogo, guerras aí que a gente não sabe nem por que está acontecendo. Está acontecendo, é um sinal da volta de Cristo. Perseguições, aqui a gente não sofre perseguições diretas, mas tem vários tipos de perseguições. Aqui ele está falando de perseguições, engano religioso, aquela questão de estar enganando de forma os religiosos, esfriamento espiritual. Então, assim, são sinais da volta de Cristo. E aí, quando chega no verso 36, aí Jesus dá um checkmate nos discípulos. Quando eles pensam que ele vai falar a data, que ele vai falar o horário, ele fala assim, mas daquele dia, né, naquele dia e hora, ninguém sabe. Os discípulos, poxa vida, eu pensei que eu ia conseguir uma informação privilegiada aqui, e eu também queria, viu? Se eu estivesse lá, eu queria saber que dia que ele ia voltar. Quem não gostaria de saber o dia que Jesus vai voltar? Quem não gostaria? Não gostaria não, quero saber o dia.
todos nós gostaríamos, porque aí nós íamos estar todos preparados, com as vestes brancas, aguardando, não seria bom? Então os discípulos também tinham essa visão, só que Jesus vai ali e fala, olha, ninguém sabe o dia, nem os anjos, nem os homens, nem os profetas, nem o pastor Laci, nem o pastor William, nem a Keisa, a professora Keisa. Ninguém sabe o dia da volta de Cristo. Ninguém pode saber, a não ser o próprio Deus. Aqui Jesus tira de cara já as especulações humanas. Nesse texto ele já tira todas as especulações humanas, as previsões proféticas falsas, cálculos escatológicos. Aí eu fui fazer uma pesquisa, irmãos do céu, mas como tem profecia da volta de Cristo, com data, com hora, meu Jesus, eu vi lá, tem várias, depois você faz essa pesquisa para você ver, mas como tem, e como tem gente que acredita nisso, não sei se vocês conhecem, o Joseph Smith Jr., esse senhor, ele foi o fundador da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele deu algumas datas da volta de Cristo. A primeira data, ele colocou lá, ó, vai voltar, eu tive a revelação, vai voltar, o revelamento, dia 3 de novembro de 1831. Chegou dia 3 de novembro de 1831, o que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Aí, para não ficar sem jeito, olha, eu tive uma outra conversa com Jesus, com o Senhor, e ele mudou essa data aí, teve alguma mudança. Jesus mudando os planos, gente. Jesus mudando, o Senhor mudando os planos, Ele tem um controle de tudo, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Todas as coisas podem mudar, todas as palavras podem mudar, mas a palavra do Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel, e mesmo que eu não seja, mesmo que eu seja falho, Ele permanece fiel. Então ele colocou outra data, vamos colocar mais 4 anos, mais 3 anos, 23, olha como ele é preciso, 23 de abril de 1834, 3 anos depois. Adivinha o que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Aí falou, ó, peraí, não, mas foi um erro de cálculo, na verdade a data certa é daqui a 2 anos. Não está enganando? Não está enganando o povo? E o engraçado é que tem gente que acredita. É uma das igrejas que tem muitos membros, até hoje, tem muita gente enganada esperando essas promessas. 36, o que aconteceu? Não aconteceu de novo. Aí teve que fazer uma reunião com o Senhor e pensar numa outra estratégia, porque essa estratégia estava ficando, o pessoal já estava passando a não acreditar mais. Então vamos fazer uma outra estratégia. Aí ele falou que teve um encontro com o Senhor, e ele revelou, em 1890, que ele ia voltar em 1890, ou seja, agora ele deu 40 anos. Quantas pessoas não se perderam aqui? Foram 40 anos pregando, ó, Jesus vai voltar no ano 1890. Ele me garantiu que ele só voltaria quando eu tiver 85 anos. Então, e as pessoas acreditam nisso, as pessoas se apegam com isso. Como pode um negócio desse? E o que aconteceu? Ele morreu com 83 anos. E Jesus não voltou. Ou seja, ensinamentos falsos, ensinamentos frágeis, mas que pegam as pessoas que não vêm para a escola bíblica dominical. Quem não estuda a Bíblia é enganado por esse tipo de coisa. Nós não podemos ser enganados por esse tipo de coisa. Tem um outro tal de Charles Russell, não sei se vocês conhecem, fundador da Sociedade Torre de Vigília, hoje conhecido como os Testemunhas de Jeová. Ele diz que Jesus já veio nessa segunda vinda em 1914, e que voltaria em 1925 para buscar a igreja, mas não era todo mundo, era apenas 144 mil virgens. Então ele foi bem específico, olha, e dá para enganar um negócio desse? Esse negócio é um negócio tangível, mas mesmo assim, mesmo depois dele ter morrido, essa igreja cresceu muito, essas pessoas passaram a seguir, passaram a acreditar nisso.
nós estamos numa igreja que é bíblica. Nós estamos numa igreja que depende do Senhor para tudo, que coloca a confiança plena no Senhor, porque nós somos todos pecadores, é verdade, todos pecadores, mas o Senhor nos ama. O Senhor não ama o pecado, mas Ele ama os pecadores, e nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nesta noite, no 8 de março de 2026, declarando que nós não somos daqui, declarando que nós somos do Senhor, e que nós estamos esperando a volta do Senhor. Eu não vou dar muita audiência para eles, mas vou finalizar com outro aqui, um pastor americano, Arnold Kenkin. Ele deu a data, 21 de maio de 2011. Ele tinha uma rede, essa mais nova, uma rede de rádio, ele fez um cálculo escatológico e deu a data, 21 de 5 de 2011. O que aconteceu? Jesus não voltou. Se viesse na escola bíblica, saberia que o dia e a hora ninguém sabe. Não foi revelado a ninguém, nem aos anjos, nem ao Márcio Heraldo, a ninguém foi revelado o dia exato da volta de Cristo. Aqui já é para você se apartar disso. Eu esqueci o celular em casa, e lá tinha uma imagem de um outdoor, não é criação de IA, é lá de 2011 isso. Então tinha um outdoor de uma rádio em São Paulo, colocando lá o dia do juízo final, o dia do julgamento, o dia da volta de Jesus Cristo, 21 de 5 de 2011. Vocês acham que não tem gente que acreditou? Vocês acham que se Jesus falasse aqui para os discípulos, se desse a data para os discípulos, como é que estaria essa igreja aqui hoje? Se falasse, olha, eu vou voltar no dia 8 de março de 2026, como é que estaria essa igreja aqui hoje? Como que estariam as igrejas pelo mundo? Mas Jesus não quis fazer nada relacionado à cronologia. Aqui a gente tem um monte de inventor, um monte de falsos profetas, um monte de enganadores, mas aqui você tem o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que te ensina, aquele que quer te levar para o céu. Jesus remove o foco da curiosidade e coloca em nós a questão da vigilância. Ele não está dizendo, eu vou voltar tal dia, mas seja vigilante, esteja aguardando a volta do Senhor. O verdadeiro preparo, ele não é cronológico, o verdadeiro preparo, ele é espiritual. Nós precisamos estar buscando a presença do Senhor todos os dias. O tempo da volta pertence somente a Deus. Então, se alguém, mesmo que venda revistinhas, mesmo que tenha um estudo teológico aprofundado, mesmo que seja referência aí no mundo, chegar falando para você sobre data, sobre hora, corre, não é de Deus, não é verdade. A verdade está na palavra do Senhor. Daquele dia e hora, ninguém sabe, só o próprio Deus. Nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar agora. Agora. Essa é a realidade. É o que nós podemos gerenciar, é agora. O que passou eu não consigo mudar mais nada. O que vai acontecer amanhã não pertence a mim, eu não sei se eu estarei lá. Nós podemos mudar agora. Então eu não posso vir para a igreja, para uma reunião social, só para encontrar aqui o o evangelista Rodrigo, só para encontrar com ele, bater um papo com ele. Eu não posso fazer isso, não pode entrar em mim isso. Eu tenho que vir para adorar o Senhor, para me entregar ao Senhor a todo dia, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. O dia e a hora eu não sei, mas que a volta de Cristo é certa, isso eu sei, porque Jesus não falou se voltaria, Ele falou que voltaria para buscar a sua igreja. Ele afirmou em João 14:3, quando ele está falando lá que foi preparar lugar. Então no 14:3 diz assim, e virei outra vez. Quem está falando é Jesus. Quem está falando aqui é Jesus. E virei outra vez para te buscar. E levarei para mim mesmo, para onde ele estiver, nós vamos estar lá com ele também. Eu estou esperando esse dia. Eu estou esperando pela volta de Cristo. Eu creio que Cristo está voltando. Os sinais são muito fortes, são muito latentes.
E tem muita gente desapercebida, tem muita gente desligado, mas o Senhor Jesus está voltando. Em Atos, no capítulo 1, do verso 11, esse Jesus há de vir, assim como no céu o vistes ir. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Quantos aqui, estenda a mão para eu ver, crê que Jesus vai voltar? Muita gente acredita que Jesus vai voltar. Graças a Deus. A igreja primitiva, ela se cumprimentava, ela tinha essa expectativa muito viva. Se cumprimentava, via os meninos cantando aqui, se saudavam com Maranata. Maranata, origem aramaica, né? O Senhor vem, vem Senhor. Já se cumprimentava assim. O problema da igreja moderna não é a falta de informação. Talvez seja até o problema. A gente tem informação demais e a gente não se certifica das informações. Eu vejo, eu leio muita coisa e aquilo que não tem fonte segura, eu me apego. Talvez o problema da nossa igreja moderna seja isso. A gente tem informação demais, a gente sabe demais, irmãos. A igreja primitiva esperava Jesus voltar naquela época. E nós, na nossa geração, também esperamos a volta de Jesus. Vai ser glorioso. Naquele momento em que Ele começar a chamar pelo seu nome, imagina, Duda, Senhor chamando pelo nome, meu Deus, vai ser uma bênção. Eliezer, Rine, Luiz, olha que coisa linda. Quando o Senhor falar meu nome, eu acho que eu vou me arrepiar todo, de tão alegre. E eu espero que esse dia vai chegar. A gente está trabalhando, a gente está lutando. Aqui eu já falei, somos pecadores, mas nós estamos buscando melhorar a cada dia. Vigiai, porque Ele vem buscar a sua igreja. Talvez é falta de expectativa. Eu pedi para levantar a mão quem acredita na volta de Cristo. Muitos acreditam que Ele voltará. Deu para ver aqui. Muitos acreditam. Mas tem muitas pessoas que vivem como se Cristo não fosse voltar. Tem muitas pessoas distraídas, desligadas, vivendo como se Cristo não fosse voltar. Como se isso não fosse uma certeza. Porque está demorando muito, né? Era melhor confiar lá no Smith, né? Porque ele dava as datas ali, era mais fácil. Aí eu ficava livre, quando chegava mais perto da data, eu dava uma ajustada e ficava aguardando ali. Aí não vinha, aí dava overbook, não tinha viagem, né? Só que com Jesus não tem overbook, não. Com Jesus tem vaga para todo mundo. Não vai ter voo cancelado, não vai ter mudança de planos, porque o Senhor continua no projeto, o Senhor continua controlando tudo. Não viva como se Cristo não fosse voltar. Ele vai voltar. E é já. Nós estamos vivendo um mundo, um perigo da normalidade espiritual. Mateus, no 24, aqui no 37, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. O que acontecia no tempo de Moisés, de Noé? Casavam, davam em casamento, tinha festa, bebiam, comiam, construíam, trabalhavam, ou seja, uma rotina normal, né? Uma rotina nossa, inclusive, de hoje em dia. Uma rotina normal. O problema não está na rotina. O problema está no esquecimento do Senhor. O problema é pensar que a minha rotina aqui não tem nada a ver com Cristo. O problema é não separar um tempo para Cristo. O problema é não separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor. Viver como se Cristo não fosse voltar. A viagem que a gente faz de férias é tudo programado, é tudo agendado. Mas a volta de Cristo tem que estar preparando todo dia. Tem que estar ajustando todo dia. O problema não está na rotina, é viver sem consciência de Cristo. Noé pregava, irmãos, e o mundo ignorava. Parece com hoje ou não? Noé pregava e o povo ignorava, o mundo ignorava. A arca estava sendo construída e aí o que o povo falava? Ficava zombando de Noé. Até que veio o dilúvio. Aí quando vem o dilúvio é a separação. Aí não dá mais tempo, irmãos. Aí não dá mais tempo de voltar atrás. Aí já acabou. Se você não se preparou, se você não manteve as suas vestes brancas, aguardando o Senhor, não vai dar tempo de buscar a documentação. Não vai dar tempo de você ajustar a sua mala. Não vai dar tempo.
Por isso nós temos que estar preparando sempre. O juízo sempre chega quando a humanidade acredita que nada vai acontecer. Então, quando a gente está bem distraidão, quando a gente está bem desligado, aí vem o juízo do Senhor. Nós vimos isso lá em Sodoma, né? Nós vimos isso no Egito, no Êxodo. É quando a consciência está meio que anestesiada, como se a gente estivesse vindo no automático, 19 horas, Ademig e Águas Claras, eu vim no automático. Eu esqueci que eu estou vindo para a casa do Senhor, eu esqueci que eu estou vindo para adorar o Senhor, eu não posso sair do mesmo jeito que eu entrei, porque aqui é a presença do Senhor, e onde tem a presença do Senhor, a vida muda, a dificuldade sai. Na semana passada eu falei, eu esqueço os boletos vão perseguir a gente na segunda, se você não vir para oração. Se vier para oração, você vai pensar em boleto só na parte da tarde. Então, esqueça o que está lá fora, porque esse momento aqui é um momento único. Nunca mais haverá 8 de março de 2026. E nós temos a oportunidade livre de adorar o Rei dos Reis, de declarar que Ele é o nosso Senhor, que a nossa vida está nas mãos dEle, que tudo pertence a Ele. Não posso perder essa oportunidade. Hoje a gente vive um mundo que normaliza o pecado, que não fala do pecado. O pecado é uma coisa ruim. O pecado te afasta de Deus. O pecado te aparta da vontade de Deus. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. As pessoas falam, o pecado é coisa do antigo, do Velho Testamento. Está desatualizado, não está? Pelo contrário, o pecado no Novo Testamento, Jesus faz aumentar, subir a régua. A cobrança é muito maior. Lá estava falando, não adulterarás. Mas no Novo Testamento fala, se você olhar, o Velho Testamento falava de ação. O Novo Testamento está falando de intenção. Você não precisa nem agir. Basta a intenção, você já está pecando. Olha só, não tem pecado? Subiu a régua, é muito mais difícil. E nós estamos vivendo isso. A normalização do pecado, uma fé superficial, nominal, estéril, temporária. Eu acredito em Jesus só até a página 2. Na página 3 eu já desacredito. Não é não, Jesus não é comigo não. Na página 3, a fé mais rasa do que tudo, muito menor do que o grão de mostarda, mas muito menor que o grão de mostarda. E um cristianismo cultural, entretenimento espiritual. Eu vi uns vídeos essa semana muito engraçados, em algumas igrejas, que colocaram uns carros, não sei se vocês chegaram a ver, colocaram uns carros, era uma fila da frente da igreja, eram uns carros antigos, e aí os irmãos que chegavam antes, tinham o direito de assistir o culto, sentado naquele carro ali, naquele carro conversível, como se estivesse num drive-in, como se estivesse vendo um vídeo, assistindo alguma coisa, dentro de um carro, tirando foto, selfie. É a cultura religiosa. Nós não podemos ser religiosos, nós precisamos ser de Cristo. Nós precisamos estar focado em Cristo, com os pés na rocha, que é o nosso Jesus Cristo. Tem jeitinho de crente, tem cara de crente, veste como crente, anda como crente, mas é o sabor crente. Parece milho, parece queijo, mas é fandangos, é sabor queijo, não é leite, é sabor leite, é sabor... Gente, nós não podemos viver nessa normalidade. Nós somos crentes raízes, nós prezamos por Jesus, nós louvamos a Deus, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é vivo, um Deus que desce fogo do céu para provar que Ele é Deus. Então não sei qual que é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu estou passando por várias, mas todas estão nas mãos do Senhor. Porque quando eu posso fazer, eu faço. Quando eu não posso, quando não está na minha alçada, quando não está no meu domínio, é Deus que faz. E eu confio plenamente no Senhor. Será que a gente está vivendo uma época parecida com a de Noé? Será que a gente está meio desligadão? Será que a gente não está muito conectado com o Senhor?
Como é que está o nosso sinal do nosso Wi-Fi com Jesus? Está só um pauzinho? Lá talvez está falhando, né? Eu não estou conseguindo conectar. Talvez a gente precise dar uma renovada nisso. Talvez eu precise me encostar numa brasa mais acesa para que eu possa acordar, me ligar, me antenar. Porque Ele vem, prepare-se, porque Ele vem buscar a sua igreja. Não podemos aceitar essa normalidade dos dias atuais. Tem outro detalhe nesse texto. Jesus fala de uma volta repentina. Então ele vai falar, olha, Vanderlei, ano que vem, viu? Não vai falar. Ele não vai te dizer isso. É repentino. Isso sugere que eu tenho que estar constantemente me preparando. Constantemente eu preciso estar ligado. 20:40 diz assim, ó, um será levado e outro será deixado. Poxa vida, mas os dois estavam trabalhando, um foi levado e o outro foi deixado. Não está certo isso não, tá? Os dois estavam trabalhando. Mateus 7:21 diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que parece sabores crente aí, nem todos que parecem crente vão estar com Jesus, viu? Jesus em João 3:3, ele diz o seguinte, a palavra de Deus diz que é necessário nascer de novo, não é só ter boa vontade, não é só fazer coisas boas, não é só ser bem aparecido, não, precisa nascer de novo, precisa renunciar a muita coisa. Seguir a Jesus é renunciar o pecado, e nós somos pecadores por nascença, por isso que nós temos tanta dificuldade. Essa declaração traz um choque para nós. São duas pessoas, pode ser da mesma família, pessoas da mesma rotina, da mesma igreja, um vai e outro não, com destinos diferentes, que nós possamos estar no destino certo, que nós possamos estar à destra do Pai, na hora que Ele nos chamar, olha, entra para o gozo do seu Senhor, eu anseio por isso, Maranata, hora vem Senhor Jesus, nós anseamos por isso. No céu não haverá herança espiritual. Não haverá. Não tem. Seu pai pode ser pastor. Seu avô pode ser um missionário muito famoso. Mas a salvação não é hereditária. Não passa de pai para filho. Até gostaria, se eu pudesse fazer isso. Incutir no coração dos meus meninos, se eu pudesse transferir isso para eles também. Mas não é assim que funciona. Ela é individual. Ela é individual. A igreja, ela não salva ninguém. O ministério, ele não salva ninguém. O seu cargo eclesiástico não salva ninguém. Sabe o que salva? É arrependimento. Arrependimento salva. Fé em Cristo salva. Novo nascimento, isso salva. No dia da volta de Cristo, não haverá salvação coletiva. Não é assim, olha, eu vou buscar o povo lá da Ademig Águas Claras. Não é assim não, irmãos. A decisão ela é individual. O chamado, a busca, ela é individual. O arrebatamento não é em família. O arrebatamento é individual. Por isso que nós precisamos decidir em aceitar a Jesus. Por isso não é hereditário. Você tem um relacionamento pessoal com Cristo? Você tem se aproximado de Cristo? Nós não podemos viver esse sono espiritual que muitas igrejas, que muitos crentes vivem, confiando em datas. Não confie em homem não, irmãos. Não confie em homens. Confie no Senhor. No verso 42, ele dá uma declaração muito forte. Quando os discípulos acham que Jesus vai dizer o dia, ele fala, olha, vigiai. Vigiai. 42, ele diz, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Vigiar no grego, gregorel, no hebraico, shomer, quer dizer o quê? No grego quer dizer está alerta, está ligado, está conectado, está pronto. Vigiar é nesse sentido. No shomer, no hebraico, significa sentinela, atalaia, esperando, aguardando a volta de Cristo. Vigiar é permanecer acordado permanentemente.
espiritualmente, tá, irmãos? Vocês podem chegar em casa, vocês podem dormir. Mas espiritualmente, mantenham-se acordados. Não deixa apagar a chama espiritual. E como é que eu sei que eu estou dormindo? Que eu estou num sono espiritual? Se o pecado já não te incomoda. Tem gente aí já hierarquizando o pecado. O pecado não tem hierarquia. Ou é ou não é. É sim ou não. Pecado não tem hierarquia, tem gente normalizando. Esse pecado aqui é um pecado mais tranquilo. Esse pecado aqui é um pecado mais simples. A gente, quando começa a fazer esse tipo de inferência, é um sinal que nós estamos com sono espiritual. A oração se tornou rara. Antes nós orávamos 40 minutos, 1 hora. Laci tem um joelho ali quadrado, orava muito tempo. Agora ora 5 minutos, já está coçando o joelho, coçando a cabeça. Né? Então assim, hoje o sono espiritual faz isso com as pessoas. Não é o caso do Laci, não, estou brincando, viu, irmãos? Estou brincando. A Bíblia virou um acessório. A Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia é um acessório para o crente, sabor crente, né? Para o sabor crente. Virou um acessório. Para uns aí que gostam de academia, virou um objeto de fazer musculação. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a boca de Deus falando com as nossas vidas. E o culto virou uma rotina social. Virou uma rotina social. São sinais do sono espiritual. Talvez você não abandonou a igreja, mas abandonou a intensidade espiritual. Talvez você até vem para a igreja, até se relaciona, mas sem intensidade, sem intencionalidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia que o Senhor marcou para nós estarmos aqui, para adorar. A porta da graça permanece aberta para todos aqueles que desejarem seguir a Jesus. A porta da graça continua aberta. Mas nós tivemos aqui no período do carnaval uma festividade maravilhosa. Até que Ele venha, servindo com amor, até que Ele venha. Lembram? Foi mês passado. O que a gente vai fazer até que Ele venha? Como é que eu me preparo? O que eu tenho que fazer? A Bíblia dá várias orientações. Eu trouxe 3. Primeiro, buscar a santidade. Nós somos pecadores, mas nós precisamos buscar a santidade. Porque o Senhor lá, porque a palavra de Deus em 1 Pedro, no verso 1,16, diz assim, sede santos, porque eu sou... Jesus está falando aqui que eu preciso buscar a santidade, porque o Senhor que nós seguimos é santo. Corte hoje tudo aquilo que esfria a sua fé, tudo aquilo que te deixa com vontade de não vir para a igreja, de não congregar, de não aproximar, de não ler a Bíblia, de não orar. Corta tudo isso, porque isso vai atrapalhar a sua carreira cristã, vai te atrapalhar. Fidelidade, segunda dica, bem-aventurado aquele servo. Cristo voltará para servos ocupados. Cristo não voltará para desocupados, para quem está desligado. A seara é grande, nós precisamos de pessoas para trabalhar. Se prontifique, seja fiel ao Senhor. E quem persevera é uma outra característica de quem está esperando. Mateus 24:13, nesse mesmo capítulo, no meio de toda a frieza, Jesus estava dando ali os recados, falando assim, e vai ter um tempo de falsos mestres, gente falando, esses Smith da vida vai estar falando um monte de coisa, e vai enganar um monte de gente ainda. E aí a característica que eu estou voltando é a frieza espiritual. Então Jesus vai falar a frieza espiritual. Aí o Senhor fala assim, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu não estou falando de uma corrida de 100 metros aqui. Estou falando de uma corrida bem mais extensa, bem mais longa. Muitos começam bem, dou aula em faculdades. E às vezes a turma começa com 100 alunos. E aí vai passando o semestre, o pessoal animado, a igreja de janeiro, fevereiro, bomba, o pessoal vem com todo o gás, aí a energia vai acabando, vai esgotando. Muitos começam muito bem a carreira, mas aí quer correr uma maratona como se fosse 100 metros. Correr uma maratona
como quem corre 100 metros, você não vai aguentar. Muitos desistem. As classes lá ficam com 5, 6 alunos, começam lotados e vão desistindo. Por quê, gente? Porque a gente é assim, é a nossa natureza. Mas nessa carreira, nessa viagem aqui, eu não posso estar distraído. Eu não posso estar desligado, eu tenho que guardar energia. Eu tenho que guardar energia para fazer a vontade do Pai. Eu queria fazer um momento profético agora, nessa hora. Eu queria, do jeito que você está, você fechasse os seus olhos. Prometo que será por 30 segundos. Eu vou fazer algumas perguntas, você não vai responder. Você vai pensar nelas, como eu fiz comigo. Esse exercício eu fiz. São profundas. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Se Cristo decidir, porque é Ele que decide. Se Ele decidir voltar hoje, você estaria preparado? Há pecados que precisam ser abandonados? Deus não me mandou aqui para trazer essa palavra à toa. Não me mandou aqui à toa. Há decisões espirituais sendo adiadas? Será que eu estou colocando outras coisas à frente que estão adiando esse projeto do Senhor? A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, na parte A, ele diz assim, ó: eis que cedo venho, eis que cedo venho. O Senhor não se atrasa, o voo não vai ser cancelado, não vai atrasar, vai ser na hora certa, no dia certo, do jeitinho que o Senhor planejou. Eu queria pedir a ajuda da igreja agora, porque geralmente quando a gente fala da volta de Cristo, muitas pessoas ficam assustadas, mas eu não queria que você ficasse assustado. Jesus não está atrasado, a volta de Cristo não está atrasada, é misericórdia para as nossas vidas, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, para aquelas pessoas que se desviaram dos caminhos de Jesus, é misericórdia à porta da graça. A igreja em oração me ajudando, eu quero fazer 3 convites nessa noite, do jeito que você está. Se você entrou aqui na casa do Pai essa noite e nunca entregou sua vida a Cristo, essa noite é noite de salvação. Pode ser a noite da sua salvação. No nosso meio hoje, tem alguém que está faltando esse carimbo dessa viagem? Tem alguém que não é evangélico, que está no nosso meio hoje? Faz só um sinal assim com a mão para eu conhecer. Tem alguém que não é evangélico, que quer aceitar Jesus como Salvador? Ele vem buscar a igreja. Tem alguém que quer ir nessa viagem? Não tem? Pessoa que não é não crente aqui, essa noite? Certeza, a porta está aberta, mas ela vai fechar. Tem alguém? Não? Segundo convite, você se afastou, você esfriou, você cansou, você se magoou com o irmão, e aí se desviou, porque o irmão falou duro com você, ou alguma situação te tirou da casa do Pai. Faça hoje como o filho pródigo. Estava lá no sofrimento, aí ele lembrou da casa do Pai. Eu vou ter com meu Pai. Eu vou ficar aqui nesse mundo que não me serve para nada. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, que hoje quer voltar para a casa do Pai, porque amanhã não existe. Tem alguém que está desviado dos caminhos do Pai e quer voltar para a casa do Pai hoje? Não? Será que nós só temos crentes aqui hoje? Então o terceiro convite é para você. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se a sua fé esfriou, se a sua conexão está variando, está dando dificuldade, você não está conseguindo conectar, nós vamos fazer uma oração nessa hora. Deus quer reacender essa chama. Deus quer trazer a você essa alegria de louvar, de bendizer ao Senhor. E eu vou orar, você vai colocar a mão no seu coração nessa hora. E vai orar ao Senhor. Pai querido, Deus é